Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu vou contar aí pra vocês a história da Didia Cardoso. Se vocês estão aqui nesse canal hoje, certamente é porque vocês gostam, né, de estar sempre por dentro desse tipo de conteúdo aí de casos criminais. Então, se você esteve também na internet nos últimos dias, você deve ter ouvido falar desse caso da Didia Cardoso. E, gente, esse caso tá sendo tão comentado aí nos últimos dias, porque aconteceu agora muito recentemente, né? Começou aí com toda essa história no dia 28 de maio, com o falecimento da Didia Cardoso, e desde então as notícias estão aí por toda a mídia o tempo todo, toda hora sai uma informação diferente sobre esse caso, e eu nem pretendia trazer ele aqui para o canal inicialmente, porque já tá tendo aí, né, muita informação o tempo todo, e eu também não gosto de trazer casos muito recentes, porque não tem praticamente nada resolvido ainda, né, as investigações estão em andamento, mas eu fiquei muito curiosa com esse caso, assim que eu ouvi falar a primeira vez, e aí eu comecei a pesquisar, né, bastante a respeito, e em busca de mais informações. E eu vi tanta coisa sobre esse caso que quando eu percebi, eu já tinha um roteiro montado aqui na minha cabeça, né, de todas as informações do caso. Então, eu achei interessante trazer aqui para vocês também, até porque, por mais que vocês tenham visto por aí em algum lugar alguma informação, pode ser que vocês estejam igual eu tava, né, curiosa, querendo saber e meio perdida, né, nessa história, porque é tanta gente envolvida que, já para dar uma adiantada aqui para vocês, são 10 ou 11 pessoas que estão presas com envolvimento aí nesse caso da Didia Cardoso, para vocês já terem uma noção de tanta gente que tem envolvida nessa história e tanta coisa, toda hora aí surgindo informação nova, tem muito vídeo, áudio vazado aí para tudo quanto é lado. Então, assim, eu fiz uma pesquisa, vou trazer aqui para vocês tudo que eu consegui encontrar até o momento desse caso, mas eu sempre deixo claro que esses casos que estão acontecendo nesse exato momento, né, a Didia faleceu no dia 28, não tem nenhum mês, então as investigações ainda estão acontecendo. E muita coisa pode mudar, né, gente? Até em casos antigos, às vezes as coisas podem mudar, quem dirá nesses que estão acontecendo nesse exato momento. Então, eu vou trazer as informações que eu consegui encontrar até o momento da gravação desse vídeo. Pode ser que informações novas surjam aí mais pra frente, né? Provavelmente vão sim surgir, eu posso depois trazer uma atualização do caso. Mas se eu acabar falando alguma coisa que depois mudar, ver que talvez não era bem assim, eu já quero deixar claro aqui pra vocês que é porque, né, é difícil trazer esses casos tão recentes assim que nem mesmo a polícia não concluiu o inquérito, não tem certeza de nada, mas eu vou trazer aí o que está sendo divulgado em todos os jornais, em todas as mídias sobre esse caso, que é um caso bem longo, bem interessante, que envolve muita loucura aí na vida dessa moça e muitas pessoas, né, como eu disse antes. Então é isso, se você gosta do conteúdo, se você gosta do canal, tá sempre aqui, já se inscreve, tem vídeo novo toda semana, né, 2 vídeos novos aí por semana. Também me acompanha lá no meu Instagram, que eu sempre posto por lá alguma novidade sobre o canal, posto story avisando quando sai vídeo novo. E também, se você já gosta do meu trabalho, né, quer dar aquele apoio maior ainda pro canal, deixa o seu like agora no início do vídeo, já na confiança. E se é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja muito bem-vindo, assiste o vídeo e se no final você gostar, se inscreve e deixa o like para acompanhar sempre os conteúdos. Então é isso, sem mais enrolação, eu vou puxar a vinheta e vamos começar a conhecer aí toda essa trama envolvendo a Didia e toda a família Cardoso. A Didia Cardoso era uma moça extremamente jovem e também muito bonita, que faleceu com apenas 32 anos, infelizmente, no dia 28 de maio desse ano, 2024. E com o falecimento dela, foi descoberto aí uma trama de crimes, drogas e muita coisa realmente bem sinistra envolvendo ela e a família dela, que as pessoas que acompanhavam ali a vida da Didia de fora, pelas redes sociais, jamais, né, podiam imaginar que ela
ela tivesse metida em uma história dessas, e também, né, todos ficaram muito surpresos com o falecimento repentino dela. A Didia, ela era bem famosa porque por 5 anos consecutivos ela foi a sinhazinha do boi garantido em um festival que acontecia ali na região que ela morava em Manaus, no Amazonas, e por lá tem esse festival todo ano, se eu não me engano. Na verdade, em uma cidade ali, né, não é próxima, não é em Manaus propriamente, parece que é Parintins o nome da cidade, e lá todo ano tem esse festival folclórico onde eles escolhem ali, elegem algumas pessoas para representar alguns personagens dessa história aí, como se fosse um teatro, pelo que eu entendi, mais ou menos. E por 5 anos consecutivos, de 2016 até 2020, a Didia representou aí essa sinhazinha do boi garantido. E isso trouxe muita fama para ela, né? Porque é ali um espetáculo, ali um festival muito conhecido na região, atrai muitos turistas sempre para acompanhar, né, esse festival. Então isso trouxe muita fama para a Didia, ela ficou muito conhecida em toda a região e também na internet. Isso trouxe muitos seguidores ali para ela nas redes sociais e todos acompanhavam o dia a dia dela pelas redes sociais. Ela postava fotos, um pouco sobre a sua vida ali, né? Uma mulher muito bonita, como eu disse antes, e ganhava ali vários likes nas suas fotos. Depois, então, de 2020, quando ela passou a ser ex-sinhazinha do Boi Garantido, ela passou a se dedicar, ao que parece, a trabalhar ali com a mãe e o irmão em uma rede de salão de beleza que a família tinha. Eles têm ali 3 ou 4 salões, então é já um negócio bem grande, né, e bem famoso na região, e eles ganhavam bastante dinheiro com isso, conseguiam ter uma vida bem boa ali, bem confortável. E a Didia morava também com a mãe dela, que é um dos personagens principais dessa história, uma mulher chamada Cleusimar, e também com o irmão dela, chamado Ademar. Bom, a Didia faleceu no dia 28 de maio, e já antecipando aqui para vocês que provavelmente a causa da morte foi uma overdose, né, por uso excessivo ali de substâncias ilícitas. Não saiu ali ainda um laudo conclusivo oficial sobre essa causa da morte, saiu apenas um laudo preliminar dizendo ali que a causa da morte dela seria um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração da Didia. Mas, né, pelo que se tem, ainda vai sair laudo toxicológico, necrópsia ali completa, né, oficial, mas os policiais também já estão falando que sim, que certamente, aí, certeza praticamente, foi uma overdose que fez com que ela tivesse toda essa questão e viesse a óbito. Essa substância que acabou fazendo com que a Didia perdesse a vida pelo uso excessivo é uma substância que é chamada de cetamina ou ketamina por algumas pessoas, que é um medicamento de uso quase que 100% ali em sua maioria de uso veterinário, como espécie de pré-anestésico para animais de grande porte, como cavalos, por exemplo. Essa substância, eu disse que é na maioria usada para veterinários, porque ela também tem um uso aí, né, para humanos, que seria na ajuda do tratamento da depressão. Porém, são em casos bem raros que ela é receitada para algum paciente, e não é simplesmente receitada para a pessoa tomar em casa, ela tem que ser ministrada por um profissional em ambiente hospitalar ali, né, de maneira assistida e controlada, porque é uma droga, né, gente? Todo medicamento é uma droga, e a ketamina é uma droga muito poderosa que pode viciar uma pessoa muito facilmente. A pessoa utilizar aí essa substância poucas vezes já pode levar ao vício, então ela é extremamente proibida, né, que seja comercializada de outras maneiras, mas muitas pessoas aí Brasil afora e mundo afora usam essa substância aí como droga de maneira recreativa e, né, causa toda essa dependência e um estrago realmente muito grande na vida da pessoa, como a gente vai ver que trouxe esse estrago aí para a vida de toda a família Cardoso. No dia 28, então, pela manhã,
a Didia foi encontrada sem vida na cama dela, no seu quarto, na sua casa, e quem encontrou ela foi o seu namorado, um rapaz chamado Bruno, que estava dormindo com ela naquela noite. Depois, com as investigações, foi encontrado um material ali no celular desse namorado do Bruno, onde ele chegou a gravar os últimos momentos de vida da Didia. São imagens fortes, até ali bem desconfortáveis. Na verdade, tem muito material de vídeo nesse caso, envolvendo várias pessoas, né? A mãe da Didia, o irmão, ela mesma, muitos áudios também. Mas eu não vou estar colocando esses áudios e essas imagens aqui no vídeo, porque é bem pesado ali, né? São imagens que geram desconforto porque mostram essas pessoas em momento onde elas estão sob a influência aí dessa substância, da ketamina, coisas bem estranhas mesmo, eles ficam muito esquisitos nesses momentos. Então eu não vou colocar aqui também as imagens da Didia nos seus últimos momentos, porque até por uma forma de respeito, né, a ela, que já não está mais viva. Mas quem tiver alguma curiosidade, quiser ir atrás, como esse caso tá super na mídia agora, é muito fácil de encontrar essas imagens, basta jogar aí no Google, aqui mesmo no próprio YouTube, que tem vários canais de notícia, de jornais também ali da região, né, onde tudo aconteceu, que divulgaram essas imagens, então é fácil de vocês encontrarem. Naquela madrugada, então, o Bruno foi passar a noite com a Didia ali na casa dela e ela fez o uso dessas substâncias e ele gravou ela em um momento que ela estava completamente ali, né, sob o efeito dessa substância, deitada na cama. Ela tá meio enrijecida até, em uma mão ela segura uma seringa, que é usada para aplicar, e na outra ela segura ali o frasco da ketamina e ele fica dizendo para ela que é para ela parar com aquilo, olha o estado que você tá, né, me dá o frasco e tal, tenta convencer ela ali de não fazer mais aquele uso, entregar o frasco para ele. Mas ela não escuta, né, ela não consegue entender nada que ele tá falando, porque ela tá fora de si, então ela só fica dando respostas desconexas para ele, sem entender o que ele tá falando. Em um certo momento ele fala, eu tentei, e aí ela pergunta o quê, e ele fala, te salvar. Mas, enfim, né, ele gravou essas imagens aí e, de fato, na manhã do dia seguinte, a Didia acabou perdendo a vida pelo uso dessa substância. Aparentemente, então, era uma situação triste, né, onde uma moça tão jovem, de apenas 32 anos, tinha se viciado aí nessa substância e acabou perdendo a vida, mas é isso. Mas não, a morte dela mostrou que tinha muito mais coisa por trás de tudo isso, envolvendo toda a família dela e cerca de 11 pessoas, como eu falei para vocês, né? A Didia, 2 dias depois que ela faleceu, a mãe dela, Cleusimar, o irmão dela, Ademar, e também 3 funcionários do salão de beleza ali onde a família trabalhava, acabaram sendo presos por tráfico de drogas. Os primeiros nomes desses 3 funcionários seriam Verônica, Claudiele e Marlisson. Todos eles foram presos porque, na verdade, as coisas tinham começado bem antes da morte da Didia e já fazia mais de um mês que a polícia vinha investigando toda a família por tráfico de drogas. Outros membros da família, como primos, tias e tios da Didia, tinham denunciado eles falando sobre essa questão, né, do uso excessivo de drogas e que também eles estavam fornecendo para outras pessoas. Eles ofereciam, na verdade, para quem quisesse, né, para várias pessoas, funcionários dos salões, clientes, outros membros da família. E, na verdade, né, como foi divulgado aí em toda a mídia, eles tinham meio que um grupo religioso, outras pessoas usam a palavra seita, em volta dessa ketamina, que era uma coisa aí também bem sinistra, bem estranha. Era um grupo que eles deram o nome de Pai, Mãe e Vida. Nesse grupo religioso aí, digamos assim, era como se a Cleusimar, a mãe, representasse a Virgem Maria, mãe de Jesus, o Ademar era o próprio Jesus Cristo, enquanto a Didia era Maria Madalena. Todos os 3 tinham tatuado ali no corpo esse nome desse grupo deles, Pai, Mãe, Vida, e eles saíam pregando a palavra da religião deles, digamos assim, para todas as pessoas que eles encontrassem na sua frente, e todas literalmente, gente, porque depois que eles foram presos, eles tentaram converter até mesmo os policiais, o delegado do caso,
falando sobre essa religião para eles e tentando levar eles a usar a ketamina para entrar nesse grupo aí com eles, de tão loucos mesmo nessa ideia aí que eles estavam. Para eles, o que acontecia era o seguinte, eles precisavam meditar muito para poder entrar em contato ali com o seu eu superior, para poder se desenvolver, para realmente ter ali um avanço espiritual, digamos assim. O Adhemar chegou a dizer que você precisava disso para sair da Matrix e conhecer a verdadeira realidade e se desenvolver como pessoa e alcançar a sua plenitude. Mas não bastava só fazer meditações normais como qualquer pessoa. Essas meditações tinham que ser feitas quando eles estavam sob ali a influência dessa ketamina. Então eles precisavam injetar essa substância, ficar naquele estado que dá para ver que eles estão ali no vídeo completamente alterados. E então nesses momentos eles conseguiriam meditar mais profundamente e conseguiriam alcançar toda essa plenitude espiritual e conhecer a verdade, sair da Matrix e todas essas coisas. A questão é que o uso dessa substância foi ficando cada vez mais frequente ao ponto que eles ficaram completamente dependentes e pessoas próximas dizem que eles estavam praticamente sempre sob o uso aí dessas substâncias. E a Didia também, né, foi se afundando cada vez mais em tudo isso. A Didia, ao que parece, começou a se afundar mais e mais há cerca de 1 ano antes da sua morte, quando ela começou a sofrer com uma depressão muito profunda. E uma das coisas que eles pregavam é que essa questão espiritual e esse avanço espiritual, essas meditações, com o uso da substância, claro, se não tivesse a substância envolvida, não tinha efeito nenhum, tinha que ter. Então, isso tudo trazia também a cura de questões ali, né, de doenças e também de questões da mente, como depressão e ansiedade, essas questões assim. E então, a Didia teria começado isso como uma espécie de tratamento para uma questão dessa. E, de fato, como eu disse no início do vídeo, essa substância é usada em alguns casos para o tratamento da depressão. Mas em ambiente hospitalar ali, né, com um médico ministrando a substância na quantidade correta, no dia correto, tudo de uma maneira muito bem estabelecida por um médico e não de maneira assim aleatória, todos os dias, o tempo todo, como eles estavam fazendo. Então, a Didia começou, né, a usar essas substâncias junto com seu irmão e com a sua mãe e foi ficando nessa situação. Ela foi mudando muito rapidamente a sua aparência física mesmo. Ela era uma moça muito bonita antes e ela foi perdendo cada vez mais e mais e mais peso, ao ponto que ela chegou a pesar cerca de 40 quilos, se eu não me engano. Estava realmente muito magra. Os cabelos dela também aparentemente começaram a cair, a se quebrar, alguma coisa assim, porque essas coisas afetam, né, a pessoa como um todo. E foi realmente destruindo a Didia até chegar ao ponto dela perder a vida. Nessa época, então, que a Didia começou a se afundar cada vez mais nisso, os familiares, como tias e primos, começaram a perceber isso, ficaram muito preocupados e começaram a tentar ajudar ela, mas ela não queria ajuda e isso só afastou ela dos familiares, até porque ela tinha apoio para continuar com isso dentro da sua própria casa, por parte da sua mãe e do seu irmão. E então ela começou a se distanciar desses outros familiares que não apoiavam e ficava quase sempre dentro de casa, ninguém mais via a Didia em lugar nenhum. Isso aumentou a preocupação dos familiares, que acabaram começando a fazer aquelas denúncias, e cerca de 40 dias antes da Didia falecer, a polícia chegou a ir na casa dela com um mandado ali buscando ela, porque eles tinham recebido uma denúncia de cárcere privado, que os familiares da Didia estariam deixando ela presa, não deixavam ela sair do quarto. Chegando lá, também tem um vídeo desse momento. A polícia, depois de muito insistir em uma discussão ali com a Cleusimar, mãe da Didia, conseguiu ir até o quarto da Didia, mas chegando lá eles falaram com ela e eles não podiam obrigar ela a ir embora com eles, né? Eles foram apenas checar a denúncia de cárcere e não, ela disse que estava tudo bem, que ela não queria sair dali, não queria sair com eles. Então os policiais acabaram indo embora sem conseguir fazer praticamente nada ali pela Didia.
Todas as pessoas ao redor da família sabiam que eles faziam esse uso, né? Tem alguns áudios aí de familiares repreendendo eles por conta disso. E eu vi uma entrevista do delegado do caso no canal do Beto Ribeiro, se eu não me engano esse nome do canal, aqui no YouTube. Ele tá trazendo um conteúdo muito completo sobre esse caso, com várias entrevistas com pessoas envolvidas, advogados, o delegado do caso, bem interessante. Eu assisti lá uma live que ele fez, se eu não me engano, de mais de 2 horas, muito interessante mesmo. E em uma parte lá, o delegado do caso, ele falou, né, sobre essa questão aí de esse uso que eles faziam o tempo todo para quem quisesse ver e que eles ofereciam para todo mundo, para os funcionários do salão. Muitos até realmente começaram a usar e entraram nesse esquema com eles também, por isso até foram presos junto por tráfico de drogas. E outras pessoas também, né, de fora, que iam no salão, eles ofereciam também e acabavam recrutando várias pessoas ali para o grupo deles. Quem acabou trazendo essa substância para o convívio da família, digamos assim, né, quem fez o conhecimento primeiro disso, foi o filho, o Ademar, em uma época que ele passou ali alguns meses fora do Brasil. Mas é dito que a família já fazia uso de substâncias há muito tempo, parece que desde sempre eles tiveram esse costume aí de usar certas substâncias para ajudar nessas questões aí espirituais, de meditação, só que antes era cogumelos, maconha, essas coisas assim. E então o Ademar passou esse tempo fora do Brasil, alguns meses, conheceu a ketamina por lá, e quando ele voltou para o Brasil, ele apresentou então para Dídia e para sua mãe, e as coisas teriam ficado piores, né, muito piores depois disso, depois que eles começaram com o uso dessa substância em específico. Foi aí que, segundo alguns familiares, essa questão dessa religião ou seita aí de pai, mãe e vida foi criada. A Cleusimar, principalmente, falava muito disso. Ela dizia que quando alguém criticava, né, falava que aquilo não estava certo, que eles precisavam sair daquilo porque era prejudicial, ela dizia que não, que eles não sabiam do que eles estavam falando, porque eles ainda estavam vivendo na Matrix, por isso que eles não entendiam, e que se eles usassem também a substância e fizessem parte do Pai, Mãe, Vida, fizessem aquelas meditações ali, eles iriam entender, né, iriam também evoluir espiritualmente, sair da Matrix e compreender, né, aquela maneira como eles estavam vivendo. Então era realmente uma coisa muito louca, que eles não viam o tanto que aquilo estava prejudicando eles, e que literalmente tinha pessoas morrendo ali ao lado, né, minguando a sua saúde pouco a pouco, dia após dia, ao ponto que chegou a perder a vida, como foi o caso da Dídia. E também todos os outros tiveram também efeitos na saúde, né, claro. E tem até o caso aí de uma ex-namorada do Ademar e também da esposa dele. Todas as pessoas que se relacionavam com eles diretamente, que queriam frequentar a casa deles, fazer parte da família, tinham que ser adeptas a essa religião. Tanto é que eles, né, se afastaram completamente dos outros familiares depois que eles começaram aí com tudo isso, porque eles não apoiavam, ficavam criticando, então eles todos se afastaram. E quando o Ademar começou a namorar, ele também trouxe a namorada dele para tudo isso. Era uma moça saudável e muito bonita quando começou a se relacionar com ele, e depois também entrou aí nesse uso e começou a perder a saúde e ir aí, né, ladeira abaixo, assim como eles. Essa moça relatou que ela foi ficando cada vez mais mal, né, por conta de tudo isso, e ela chegou a ser hospitalizada por conta disso também, mas o Ademar dava um jeito de ir até ela dentro do hospital, e ele fornecia a ketamina para ela, aplicava nela, com ela dentro do hospital. Além disso, ela também acabou acusando o Ademar de violência sexual, porque, segundo ela, em momentos que ela estava completamente fora de si, né, sob o efeito ali da substância, estava completamente vulnerável, ele acabava tendo ali, né, relações com ela nesses momentos quando ela não queria,
E depois ela ficava ali, né, machucada, é claro, mas muitas vezes ela nem se lembrava do que tinha acontecido depois, e algumas outras pessoas que acabavam contando para ela, né, e também depois que ela acabou se separando dele, que ela começou a voltar à memória dela ali aos poucos, e ela se lembrava desses momentos, então ela acusou ele aí sim por estupro de vulnerável. Porque como ela não estava, né, consciente, estava sob efeito da substância, ele não poderia fazer isso com ela e se qualifica aí, né, como estupro de vulnerável. Ela também acusou ele de uma outra coisa muito grave, que foi ter causado um aborto nela sem o consentimento dela. Segundo ela acabou ficando grávida do Ademar durante o relacionamento deles, e ele também, em um momento onde ela estava sob efeito da substância, teria causado um aborto nela. Não ficou claro se aconteceu por conta do uso da substância ou se ele fez de propósito ali isso nela, né? Drogou ela para poder de propósito causar o aborto, mas essa acusação também está ali na ficha dele no andar das investigações. Depois, então, o Ademar e essa moça acabaram terminando o relacionamento, ele se envolveu com uma outra mulher, se casou com essa mulher e eles até tiveram um filho. E essa moça também, assim como a primeira, era muito bonita ali, né, e cheia de vida no início, entrou para essa religião aí, essa seita, não sei, e acabou indo perdendo também a sua saúde pouco a pouco. Quem deu uma entrevista bem rica sobre essa história foi a mãe dessa jovem. Ela disse que ela não morava na mesma cidade que a filha, então ela acabou um dia indo visitar a filha ali, quando ela teve o neném e tal, para ajudar com as coisas, e percebeu a situação em que todo mundo estava, dizendo ela que todo mundo ali dentro da casa usava essas drogas aí, não só a ketamina, como outras também, ao mesmo tempo, livremente dentro da casa, segundo ela, com criança pequena ali junto, sem se importar se ela também estava ali vendo ou não, e ela ficou muito assustada com toda aquela situação, chegou a questionar a filha sobre aquilo, e a filha também, né, já estava completamente envolta em tudo aquilo, e deu as mesmas justificativas que a Cleusimar, que não, que estava tudo bem, que estava tudo sob controle, que aquilo ali era parte, né, do pai, mãe e vida, e toda aquela questão ali do fora da Matrix e todas aquelas coisas. E a mãe, né, muito preocupada, mas não podia fazer muita coisa, a filha já era adulta, era casada, então ela foi embora ali do ambiente o mais rápido que ela conseguiu, porque ela não estava se sentindo bem ali. Ela disse que se sentiu até pressionada por eles, que ficavam oferecendo aquilo para ela, até um pouco julgando ela, falando que ela ainda estava na Matrix e aquelas coisas, e que ela precisava evoluir espiritualmente, então ela acabou indo embora rápido dali, mas depois ela recebeu notícias de outros conhecidos de que a filha dela estava cada vez pior. Ela também emagreceu muito, chegando a pesar 38 quilos para uma mulher adulta, gente, isso é muito magro mesmo, 38 quilos, e então ela foi até lá novamente. E ela começou mesmo uma guerra ali contra a família Cardoso para tentar salvar a filha dela. Segundo ela tirou a filha dela da casa por 2 vezes para levar para o hospital, para tratamento, tentar desintoxicar, livrar dessa substância. Mas como ela já era casada no papel e tudo com o Ademar, a palavra dele era mais forte que a palavra dos pais. Então ele encontrava ela, ia atrás dela no hospital onde ela estava e levava ela de volta para casa. Isso teria acontecido aí por 2 vezes, até que finalmente na 3ª vez o Ademar teria sido preso aí, né, agora, por conta dessa história da Dídia, que acabaram descobrindo tudo, e então finalmente ela conseguiu livrar a filha dela das mãos do Ademar, e a moça está recebendo aí tratamento e tudo mais para se recuperar. Essa moça em questão, ela chegou a postar alguns vídeos ali nas redes sociais dela, dizendo que as coisas não eram bem assim como estava sendo dito, que na verdade ela e o Ademar não faziam parte desse grupo religioso aí, e que isso era mais neura só da cabeça da Cleusimar, que ela que ficava falando essas coisas do pai, mãe, vida,
que o Ademar não se considerava Jesus Cristo lá, como a Cleusimar dizia que ele era Jesus, ela era Ave Maria e a Dídia era a Maria Madalena, que o Ademar não pensava assim, que isso era coisa só da Cleusimar e que ela não estava tão ruim assim, viciada não, porque essa substância, a ketamina, era uma substância muito difícil de conseguir e também muito cara, e que ela nem tinha dinheiro para bancar tudo isso, para ficar usando assim toda hora, então ela não estava tão ruim assim não. Mas tem vídeos também dessa moça por aí que mostram ela realmente bem magra, bem diferente do que ela era no início do relacionamento com o Ademar. Mostra ela também em momentos onde ela tá sob o efeito da substância claramente, e dá pra ver que sim, gente, uma mudança muito drástica ali nela e que não teve aí nenhum ponto positivo na vida dela não, muito pelo contrário, parece que a mãe dela tem bem razão aí em tudo que estava dizendo. Mas ela defendeu ali o marido, né, disse que as coisas não eram bem assim não, que ele não tinha nada a ver com isso, nem ela, e também chegou a descredibilizar ali um pouco todas as coisas e acusações que a ex do Ademar tinha feito sobre ele. A verdade, gente, é que realmente eles tinham toda essa questão como um grupo religioso e ainda bem que a polícia agiu rápido, né? Infelizmente teve o falecimento da Dídia, mas ainda bem que a polícia agiu e fez alguma coisa, porque senão as coisas teriam ido para um nível ainda maior, porque eles encontraram várias evidências ali que eles planejavam expandir esse grupo religioso deles. Como esse medicamento é de uso veterinário em sua maioria, como eu disse para vocês, eles conseguiam esses medicamentos através de clínicas veterinárias e tinham várias pessoas envolvidas, tanto é que foram aí 11 pessoas presas, né? Entre eles a mãe e o irmão da Dídia, vários funcionários dos salões de beleza, o namorado da Dídia também, o Bruno, que estava com ela quando ela faleceu, também foi preso, um coach ali físico da família, um rapaz chamado Atos, também foi preso por ser suspeito de conseguir os contatos com essas clínicas veterinárias para eles conseguirem os medicamentos. E também donos e funcionários de clínicas veterinárias foram presos. Então, muita gente envolvida em toda essa história para eles conseguirem acesso a essa substância. E já tinha aí bastante tempo, né, que eles vinham conseguindo através dessas clínicas veterinárias, mas ao que parece eles não estavam satisfeitos porque eles não conseguiam o tanto que eles queriam ainda mais. Então a polícia encontrou ali várias evidências de que a família Cardoso, a Cleusimar e o Ademar e até mesmo a Dídia, que também estava envolvida em tudo isso, já estavam se programando para abrir a sua própria clínica veterinária. Assim, eles conseguiriam ter acesso muito mais ilimitado a essa substância aí, a ketamina, e ter o tempo todo ali à disposição deles, né, comprando, usando essa fachada aí da clínica veterinária. Além disso, também eles descobriram que depois que eles abrissem a clínica veterinária, a Cleusimar pretendia comprar um terreno grande para ela criar lá a sede da sua religião ou da sua seita, e ela pretendia recrutar cada vez mais pessoas, né, divulgar aí pelas redes sociais. O Ademar já até fazia, viu, essas divulgações aí nas redes sociais deles. Eu encontrei aí alguns prints dele postando, falando para as pessoas: se você precisa de ajuda para resolver alguma questão na sua vida, para você se desbloquear, sair da Matrix e essas coisas, e ninguém consegue te ajudar, me procura que eu vou te ajudar nessa questão. Então eles já vinham recrutando pessoas e eles pretendiam abrir esse lugar aí, essa sede dessa religião, para fazer atendimentos ao público e reuniões do grupo. E a Cleusimar chegou a dizer que ela queria fazer atendimentos ao público ao estilo Chico Xavier. Isso porque ela disse para várias pessoas que quando ela estava sob o efeito dessa substância aí, com essas meditações dela, ela conseguia falar com pessoas que já tinham falecido. Exatamente, ela disse que já tinha conversado com alguns familiares que tinham falecido. Tem uma irmã dela, se eu não me engano, que perdeu um filho muito jovem e que durante uma discussão, né, repreendeu a Cleusimar por conta do uso das drogas, e a Cleusimar chegou a dizer para a irmã
Ai, você tá brigando com a única pessoa que conseguiria fazer você falar com seu filho de novo algum dia. Então, assim, gente, coisas absurdas mesmo. E ela dizia, né, que conseguia ter esse contato com pessoas que já tinham morrido, e então pretendia abrir aí essa sede da religião para recrutar cada vez mais pessoas e fazer esse atendimento ao público, provavelmente ajudando pessoas a entrar em contato com entes queridos que já tinham falecido. Outra coisa bizarra é que quando a própria Didia faleceu, a Cleusimar também alegou que conseguia falar com ela. Lá no velório parece que ela encostava na Didia e falava assim, ai, quando eu encosto nela, ela volta, então tá tudo bem, ela vai voltar. E dizia que era só eles fazerem uma oração em volta ali do corpo dela, que depois de 4 dias ela ia voltar à vida. Então ela falava coisas completamente fora da realidade e ela falava com muita certeza de que realmente aquilo ia acontecer, que era só as pessoas deixarem ela fazer ali a oração dela e esperar os 4 dias que a Didia ia voltar. E não, é claro, né, já se passaram aí muitos dias e a Didia não voltou e nem vai voltar porque ela foi vítima de toda essa situação. Como se toda essa história já não bastasse estranho o suficiente, tem uma outra morte que aconteceu antes mesmo da Didia envolvida em toda essa situação, que foi a morte da avó da Didia, que aconteceu cerca de 1 ano antes da morte dela. Essa senhora, de 82 anos, aparentemente faleceu por um AVC. Segundo informações ali, ela morava com essas pessoas na mesma casa que a Cleusimar, o Ademar e a Didia. Ela tinha 82 anos e ela teria um dia sofrido um acidente, caiu, bateu a cabeça e acabou sofrendo um AVC e faleceu. E foi assim que foi colocado ali, né, por conta do óbito dela. Só que a polícia está aí reabrindo as investigações sobre esse caso, porque tem a suspeita que, na verdade, pode ter sido a mesma causa do falecimento da Didia, né, já que é bem parecido, a Didia teve ali um edema cerebral e tudo mais. E tem uma pessoa da família, um primo da Didia, se eu não me engano, que é neurocirurgião, que tem vários áudios aí também na mídia dele, dizendo que ele analisou o caso da avó e que não era compatível essa maneira que eles disseram que ela teria falecido. E levantou-se então a suspeita de que a senhora também sofria com depressão já há vários anos, então levantou-se a suspeita de que eles teriam também aplicado a ketamina nessa senhora de 82 anos para esse tratamento aí dessa depressão dela e para a evolução espiritual dela, e que, como era uma senhora já muito de idade, ela não teria resistido e teria sofrido esse AVC, e que as coisas teriam sido ao contrário do que foi dito. Foi dito que ela sofreu uma queda, bateu a cabeça e por isso teve o AVC, e o primo desconfia que foi ao contrário, que eles aplicaram a substância nela, ela teve o AVC e aí no momento em que estava passando mal, caiu e bateu a cabeça. Isso é apenas uma especulação, é claro, né, que foi levantada aí por membros da família e por outras pessoas. Esse primo principalmente diz isso, mas eu vi entrevista de uma outra pessoa da família que diz que não suspeita disso, que isso não é possível, que eles cuidavam muito bem ali da avó, né, da senhora de idade, que não acredita nisso. Então, estão divididas as opiniões, mas é uma possibilidade e a polícia, ao que parece, também vai reabrir aí esse caso para uma investigação mais profunda. Sobre aquela questão que a esposa do Ademar tinha dito, até eu esqueci de falar antes, que ela não tinha dinheiro suficiente para pagar todas aquelas substâncias e por isso ela nem estava tão viciada assim, que isso não era verdade. Na verdade, a polícia acredita que quem custeava tudo era a Cleusimar e o Ademar com o dinheiro que vinha ali do trabalho deles no salão, né? E que eles forneciam essa substância para quem quisesse de maneira gratuita, eles não cobravam das pessoas, porque eles queriam captar essas pessoas e trazer elas para o seu ciclo ali religioso, a sua seita, seja lá o que fosse. Tanto é que eles tinham vários salões, né, salões conhecidos na região que traziam muito movimento, muito dinheiro, mas recentemente eles estavam passando por uma crise financeira depois que se intensificou aí esse uso da ketamina, que é realmente bem cara, e que recentemente eles vinham até com vários atrasos no pagamento dos funcionários, porque a situação financeira estava difícil, conseguia sustentar com
aí comprar essa substância o tempo todo. E eles até tinham encontrado alguns documentos ali fiscais do salão que não eram oficiais, ao que parece talvez algumas anotações ali da Cleusimar e do Ademar discriminando alguns gastos, e tinha até a anotação de gastos que foram destinados a compra da ketamina, então já estava ali incluída nas contas de casa, nas contas do salão, que aquele dinheiro tinha sido destinado para isso. E isso foi ali, né, acabando com a saúde da família, com a interação deles com outros familiares, com a saúde mental deles, que ficavam imaginando aí todas essas questões de falar com mortos, de ser Jesus, Maria Madalena, e também, né, com a questão financeira aí, com o dinheiro todo indo por ralo abaixo. A polícia, é claro, encontrou muitas provas desse uso da ketamina, né? Encontraram muitos frascos da substância no salão principal ali da família, onde acontecia toda essa movimentação. Também na casa da família, tanto frascos da substância quanto seringas e outros materiais que eram usados tanto para manuseio quanto para aplicação da substância. Bom, gente, o fato é que tem 11 pessoas presas, como eu disse, a maioria ali, né, funcionários do salão, pessoas de clínicas veterinárias que forneciam, o namorado, o coach físico, a mãe e o irmão ali da Didia, e todos eles juntando ali todos os crimes que todos estão sendo acusados, dá 13 crimes, gente, sendo que eu acho que o maior aí seria o Ademar, que foi acusado por todos aqueles outros crimes ali por parte da ex-namorada também. Eles vão responder, então, por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, por colocar em risco a saúde ou a vida de terceiros, falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, aborto induzido sem o consentimento da gestante, estupro de vulnerável, charlatanismo, curandeirismo, sequestro, cárcere privado e constrangimento ilegal. Então, esses seriam aí os 13 crimes que estão sendo colocados na conta dessas pessoas que devem responder aí por tudo isso. Como eu disse, tem vários materiais de vídeo e áudio desse caso espalhados aí pela internet. É de dar uma dor realmente no coração ver a Didi naquela situação. Tem vídeos muito estranhos onde aparece ali a Cleusimar claramente, né, sob o efeito, na frente do espelho, se exibindo, admirando seu próprio corpo, e ela mostra atrás dela que a Didia e o Ademar estão em cima da cama, em uma posição bem estranha um com o outro, também sob o efeito, meio paralisados, eles ficam meio duros assim, sabe? E aí ela fica se gabando, mostrando feridas no corpo do Ademar, dizendo que, olha lá, ele não sabe aplicar direito, então ele fica com esses machucados, mas eu não, eu sou muito boa, eu sei aplicar direitinho, então eu não me machuco, tipo, se gabando, enquanto os filhos dela estão naquela situação em cima da cama, ao invés dela se preocupar, ela tá ali se gabando, se admirando no espelho, bem estranho mesmo. Tem também dessa esposa do Ademar aí, num momento desses, os últimos momentos da Didia, tem áudios da família de cortar o coração, gente, de pessoas chorando mesmo, implorando para eles saírem dessa vida, pararem de mexer com essas substâncias, falando sobre a questão da morte da avó, dizendo que outros provavelmente também vão perder a vida para eles saírem disso, pelo amor de Deus e tudo, de cortar o coração, gente, e eles simplesmente não ouviam, né? Só diziam que a pessoa não entendia porque ainda estava na Matrix e que devia também fazer o uso para poder entender. Uma situação toda muito triste, mas, enfim, essas são as informações que tem aí sobre o caso, que eu consegui me lembrar agora para trazer para vocês. Provavelmente vai sair muito mais coisas sobre essa história, tem que concluir toda essa investigação para saber se a morte da avó tem a ver ou não, essas acusações contra o Ademar por parte da ex, né? O tráfico de drogas, no meu ponto de vista, já tá mais do que claro, né? Só tem que saber aí quais são as pessoas certinho que realmente estão envolvidas com isso, que ajudaram na compra aí dessa substância. Enfim, muita loucura envolvida nesse caso. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Eu acho que as coisas ainda bem que foram descobertas agora, porque provavelmente essa família faria muito mais vítimas se eles tivessem aí
conseguido fundar realmente aquela sede, aquela clínica veterinária, nossa, eu não quero nem pensar o tanto que isso ia se expandir e fazer muito mais vítimas em um intervalo provavelmente curto de tempo, porque, como eu disse, é uma substância que vicia muito rápido. Enfim, deixe aqui nos comentários a sua opinião, deixe uma sugestão de caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se você não for inscrito, deixe o seu like se você gostou de conhecer essa história e também para ajudar aqui o canal, né, a divulgar, crescer cada vez mais na nossa comunidade. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.